Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Anakin Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para falar para vocês sobre o primeiro episódio da segunda temporada da série Loki, que sinceramente já chegou de voadoras com os dois pés na porta. Que se for para comparar com as últimas séries lançadas da Marvel, tá num auge muito extremo. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. O primeiro episódio se inicia com o resumo da primeira temporada, principalmente com a parte final. No final do último episódio da primeira temporada da série do Loki, a Sylvie mata o Kang, que é a versão do Aquele que Permanece. A Sylvie acaba dando um chute no Loki e fazendo ele voltar para a AVT, e depois a Sylvie mata ele. Quando a Sylvie mata ele, o Loki vai correndo para o Mobius para poder avisar a ele e para a B15 que a Sylvie o matou e que alguma coisa vai acontecer. E o Mobius não o reconhece. E por causa disso, o Mobius e a B15 fazem outros soldados da AVT correrem atrás do Loki. O Loki consegue escapar pulando da janela e ele vai para dentro de uma sala. E no teto tinha um artefato que estava preso. Por causa dele invadir a sala com um carro, esse artefato cai no chão e acaba rachando o chão. E aí o Loki vê que o Casey estava dentro dessa sala, que aparece na primeira temporada. Só que o Casey também não o reconhece. E do nada o Loki acaba deslizando no tempo. O interessante é que o Loki desliza para a mesma sala que ele estava, só que no futuro. E dessa vez, quando o Casey o vê, o Casey o reconhece. E ele fala, ué, alguns momentos atrás você não me reconheceu e agora você me reconhece? Quando o Loki olha para o chão, a rachadura do artefato que estava preso no teto continua naquele lugar. O que o Loki percebe que ele está na mesma sala, só que no futuro. Eu particularmente achei um pouco estranho, porque se ele estava na mesma sala e ele foi para o futuro, por que no passado o Casey não o reconhecia e agora o Casey o reconhece? Eu particularmente tenho uma teoria que é muito possível que ele tenha deslizado para a mesma sala, só que de outra realidade. O Loki pede o Casey para levá-lo até o Mobius e a B15, e do nada ele desliza no tempo novamente. Quando o Casey vai até o Mobius e a B15, ele diz, o Loki estava comigo procurando vocês. Eles falam, o Loki está com você? Ou seja, quando o Loki deslizou a primeira vez e foi parar na mesma sala, só que no futuro, não só o Casey se lembrou dele, o Mobius e a B15 também se lembram. E é por causa disso que eu particularmente acho que ele não está na mesma realidade. Mas calma, vamos devagar. Depois que a Sylvie matou o Aquele que Permanece, as linhas do tempo não estão mais sendo isoladas, o que significa que está tendo várias ramificações. E a AVT está desesperada, porque eles não sabem como podar todas aquelas linhas alternativas. Então, o Mobius, a B15 e os embaixadores da AVT fazem uma reunião para saber o que eles devem fazer. E da última vez que o Loki foi deslizar, ele foi parar na mesma sala onde está acontecendo a reunião entre o Mobius, a B15 e os embaixadores da AVT. Contudo, ele foi parar num ponto no futuro. E lá ele vê na parede uma escultura do rosto do Kang e também vê um gravador na parede. Quando ele coloca o gravador para tocar, ele escuta a voz do Kang e a Renslayer. E ele diz que ela é uma mulher fenomenal e que adorará liderá-la. E para quem não sabe, a Renslayer não é da Terra 616, mas sim da Terra 6311, que para quem não sabe é a terra de nascimento do Nathaniel Richard, o Kang. Traduzindo, se eles são da mesma terra, basicamente eles vão trabalhar juntos. Então Loki é arrastado para o presente, naquela mesma sala onde está acontecendo a reunião entre o Mobius, a B15 e os embaixadores da AVT. O Loki explica para todo mundo o que está acontecendo. E aí o Mobius vê que ele está deslizando pelo tempo. O Mobius decide procurar um amigo para tentar resolver esse problema antes de ter de lidar com o Kang. E uma das embaixadoras da AVT contacta um soldado para poder perseguir a Sylvie e saber o que aconteceu no final da linha do tempo, que foi quando ela matou o Kang. O Loki conta sobre o isolamento da linha do tempo e que o Kang as isolou para que essas outras versões não invadissem as outras realidades. E como a Sylvie matou ele, essas linhas do tempo não são mais isoladas e nem protegidas. O Mobius, para tentar resolver o problema do Loki, leva ele até Ouroboros. E lá eles começam a conversar sobre o que está acontecendo com ele, deslizamento temporal. O engraçado é que na frente do Ouroboros, o Loki desliza no tempo e vai parar no passado. E ele vai parar no passado, no mesmo lugar onde ele está, na sala do Ouroboros, só que com o Ouroboros do passado. Só que ele começa a conversar com ele as mesmas coisas que ele estava conversando com o Ouroboros lá no futuro. O Ouroboros diz que há uma possibilidade de ajudar o Loki construindo um extrator de alma temporal. Então, o Loki pergunta se ele consegue construir um. E o Ouroboros do passado constrói. O engraçado é que quando o Loki conversa com o Ouroboros do passado, acaba atualizando o Ouroboros do futuro, o que quebrou a teoria de volta do tempo de Vingadores Ultimato.
Então, o Ouroboros do passado constrói um extrator de alma temporal. Para que serve isso? E ele serve para poder arrancar o Loki do fluxo temporal. E por que isso? Porque o Loki é uma variante. Então o que o Loki precisa fazer? Ele precisa pegar aquele extrator de alma temporal, lançar lá no fluxo temporal. E ele vai ficar lá. Depois o Loki pega um bastão e se autopoda. Por quê? Porque ele é uma variante. Quando ele se autopodar, todas as variantes de todas as linhas do tempo vão ser apagadas. Só que o extrator de alma temporal vai puxar o Loki original. E existe uma máquina chamada tear temporal. Esse tear é a máquina que isola as linhas do tempo. Provavelmente foi criada pelo Kang. E como o Kang não existe mais, as linhas do tempo não são mais isoladas, estão desprotegidas. E é por causa disso que está havendo picos de energia na AVT e provavelmente os deslizes do Loki. Então, o Ouroboros do passado constrói um extrator de alma temporal e pede para o Ouroboros deixar guardado até um amigo no futuro chamado Mobius aparecer. E aí, do nada, atualizou ele no futuro. Então, quando o Mobius pergunta para ele: Ouroboros, você tem um extrator de alma temporal? Ele diz: não, eu não tenho. Peraí, tenho sim. E ele puxa de debaixo da bancada. E por que isso aconteceu? Porque o Loki fez ele construir no passado e deixar guardado até no futuro que o Mobius aparecesse. Linha do tempo alterada. O Mobius vai até o tear temporal para poder lançar o extrator de alma temporal. Enquanto isso, o Loki precisava sincronizar perfeitamente o tempo em que ele se autopodaria. O problema é que o Loki acaba deslizando e parando no futuro. E ele vai parar no mesmo lugar. Contudo, o bastão de poda não está lá. Então ele começa a correr pela AVT para tentar encontrar um. O problema é que ele não acha. Então ele acha que ele vai acabar morrendo porque ele não consegue achar o bastão. Contudo, ele escuta um telefone tocar e a porta de um elevador abrir. Quando a porta do elevador abre, é a Sylvie. E do nada alguém poda o Loki pelas costas. Se você parar para prestar atenção, o Loki não foi podado pela Sylvie que aparece na frente dele. Ele foi podado por trás. Vai ele. Aquela Sylvie que aparece não é a Sylvie do presente do Loki, a que matou alguns momentos atrás, ou aquele que permanece. E sim a Sylvie do futuro, que teve que ir pro passado para ajudar o Loki em alguma coisa. E eu tenho uma teoria que eu particularmente acho que quem podou o Loki foi o próprio Loki, do futuro, que voltou pro passado para podá-lo. Depois de ser podado, ele e Mobius conseguem se salvar. Contudo, o episódio tem uma cena pós-crédito. Aparece a Sylvie momentos depois de ter matado o Kang, e dá pra perceber pela roupa que ela está usando. E ela vai parar no McDonald's de 1982, em Oklahoma, Brompton. E ela diz que ela quer experimentar de tudo. Ela quer se apaixonar, ela quer ter amigos, ela quer trabalhar. E aí o episódio acaba. Família Black, tem muitas pontas soltas que ao decorrer do lançamento desses episódios nós vamos tentar costurar. Mas, cara, eu preciso parabenizar, porque Loki, esse primeiro episódio, está excelente. E eu tô muito ansioso para saber como será o segundo episódio. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comenta o que você acha de todas as pontas soltas que esse episódio nos apresentou. Quais são as teorias que você tem? Comenta aqui embaixo. Então, rapaziada, esse é o canal NK Black. Tamo junto!